todas. Como a informática às vezes prega peças, eu indago se estão me vendo e ouvindo satisfatoriamente. Perfeito. Bom, então, eu quero dizer da minha gratidão por ter sido convidado para participar desse evento de excelente qualidade. Dirijo esses agradecimentos à professora Consuelo Yoshida, ao professor Talden Farias, e cumprimento também o meu ex-aluno, Carlos Sérgio Gugel, que vai participar, que está participando, inclusive vai participar das oficinas, e nessas pessoas eu abraço a todos que estão na sala ou que nos acompanham através do YouTube. Muita responsabilidade da minha parte, mas também um prazer enorme, porque assim como disse o professor Talden, eu sou um catingueiro também. Eu venho do que mais puro existe na Caatinga, o mais emblemático existe na Caatinga, que é o Curimataú da Paraíba. Então, sou radicado no Rio Grande do Norte, como ele disse, tenho um pezinho em Pernambuco e tenho a origem em Cuité, no cimo da Serra da Borborema, que congrega várias facetas dessas da Caatinga, que foram bem lembradas pelo professor Daniel Duarte, que muito me orgulha dividir a mesa com ele aqui também. E a Caatinga, ela é muito rica exatamente por isso, porque ela tem várias apresentações. Então, no cimo de uma serra, ou no sopé mesmo de uma serra, você encontra o que nós chamamos nesse ecossistema de brejo, que aí modifica o tipo de vegetação, modifica até o clima, mas não perde a feição de Caatinga. Então, nós temos um bioma riquíssimo, com essas variações que são necessárias para o equilíbrio, inclusive faunístico, nessas áreas de transição. A apresentação minha já foi feita pelo professor Talden, eu coloquei nesse primeiro slide, e resolvi trabalhar, quando recebi o convite, resolvi trabalhar uma ligação da questão dos problemas da Caatinga com a educação ambiental, o princípio da educação ambiental e a arte. Então, eu vou procurar nesse espaço de tempo resumido que temos aqui, graças a Deus, o formato é bem dinâmico, para lembrar essa ligação que às vezes passa despercebida, porque nós temos uma ideia primária de que educação é só aquela que se passa na sala de aula, é só aquela que se transmite através dos meios formais, dos colégios, das escolas, da universidade, mas educação ambiental é muito mais que isso. Ela imbrica, ela conversa bem perto com a informação ambiental, mas é diferente. A informação ambiental é o direito que o cidadão tem de saber o que é que estão fazendo com o meio ambiente, notadamente o ecossistema onde ele habita, onde ele vive. Enquanto a educação ambiental é aquela internalização de saberes, de informações que darão uma melhor formação de convivência ambiental para as pessoas. E os princípios, principalmente é meio pesado, os princípios, notadamente, no direito ambiental, eu vou me focar especificamente nisso, mas no conhecimento ambiental como um todo, são da maior importância. Não existe área de conhecimento humano que possa prescindir de uma boa base principiológica. E o direito ambiental está nessa vibe. Então, uma coleção de princípios seriamente tratada, essa coleção, da seriedade, abordagem jurídica da questão ambiental e transcende isso. A afeição muito presente da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade
que as abordagens ambientais permitem e reclamam. Então, esse princípio da educação ambiental, uma invenção de hoje, não. Esse princípio da educação ambiental, ele vem d'antanho, mas escolhemos um marco aqui, que é exatamente a Conferência de Estocolmo, de 1972, que atribuiu uma grande importância estratégica à educação ambiental. Posteriormente, a Unesco realiza, em 1975, um encontro destinado à formulação de princípios e de orientações para um programa de educação universal na área de ambiente. O Brasil chega com a Constituição de 88, prevendo expressamente na Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º, a questão da educação ambiental. Temos a Lei 97/95, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e o Decreto 4281 de 2012, que regulamenta isso. Então, nós temos um estofo jurídico e, para quem quiser, um estofo legal, para cima disso, constitucional, prestigiando a educação ambiental. E vamos ver, essa educação ambiental, como eu disse, ela perpassa, ela sai dos muros das escolas, e ela tem muitos caminhos que podem levar à sua concretização, à sua realização. E a arte é uma delas. Então, é uma ferramenta que você pode trabalhar em prol da educação ambiental fora dos muros da universidade, do colégio, da escola, ou assim seja. Eu peguei das manifestações artísticas aquelas mais presentes e vinculadas ao tema central que escolhi para título dessa minha fala, que é a cultura da Caatinga e a Caatinga na cultura juntos, porque se produz muita arte, se produz muita cultura na Caatinga, e a Caatinga é também ferramenta, instrumento, massa, produto para a produção de arte. Então, esse título que eu dei a essa minha fala não é vão, é exatamente essa imbricação, a cultura que se faz na Caatinga e a Caatinga como fornecedora de material, de matéria-prima para a música, para a poesia, para a literatura, para o teatro, para o cinema, para as artes plásticas e para a moda, inclusive. Então, eu vou aqui pensar, tendo o cuidado de desde já, pedir perdão à nação caatingueira e aos brasileiros em geral, por não contemplar todos os autores, todos os escritores, todos os poetas, mas eu peguei alguns para emblematizar aqui. Então, já foi falado pelo professor Tauden aqui, no Euclides da Cunha, na sua obra Os Sertões, que é o mais inteiro, o mais completo livro-reportagem da nossa língua, retratando uma guerra civil, Canudos, Conselheiro, na Caatinga. E você vê da primeira página à última, quando ele diz que Canudos não se rendeu, você vê o ecossistema Caatinga presente em toda a densa obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Então, é a Caatinga servindo de cenário para o relato de um movimento messiânico, social, político, sobretudo, muito importante para a nossa história, e que o escritor, um engenheiro de formação, um engenheiro militar, ele fez questão de manter vivo, de manter presente na sua obra. Temos outra obra de destaque, e com isso eu homenageio os cearenses, alô Inês, que é uma cearense
que representa bem o ecossistema Caatinga aí nas terras de São Paulo. Então, a Raquel de Queiroz tem uma obra fabulosa, o 15, onde ela relata exatamente a grande seca de 1915, puxada pelo fio de um romance entre uma professora da cidade e um vaqueiro rude, que é seu parente ainda, e que ela mantém essa ligação afetiva nas férias que vai passar no interior do Ceará. Quer dizer, isso é um romance, obviamente, uma obra de ficção, mas que você se transporta para a realidade que é trazida por Raquel de Queiroz. Temos também, da nossa brava Paraíba, o José Américo de Almeida, uma obra pontilhada por abordagens acerca do ecossistema Caatinga, mas eu singularizei em uma delas, o Boqueirão, onde eu chamo de romance de açudagem, onde ele trabalha o ecossistema Caatinga, soltando os personagens nessa busca pelos corpos d'água, ou seja, pela criação de meios de armazenamento d'água. E, obviamente, o fio do seu romance se dá no ambiente caatingueiro. Também Oswaldo Lamartine de Faria, que tem uma obra fabulosa. Ele é potiguar, mas uma pessoa que tem dimensão nacional quando se analisa isso, colega do Daniel Duarte de formação, né? Ele era engenheiro agrônomo, mas uma pessoa de uma cultura fabulosa e que nunca deixou de colocar as mãos no solo caatingueiro, e tem várias obras, destaquei Encoramento e Arreios do Vaqueiro do Seridó. Seridó é um recorte do ecossistema Caatinga que se situa nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Então, analisa a funcionalidade e a estética vestimental desde o ciclo do couro até agora. Nós tivemos aqui uma excelente apresentação do colega professor Daniel Duarte, encourado. Então, ele está ali como um símbolo da resistência do homem da Caatinga a essa estética e funcionalidade do uso do couro. Poderíamos falar desse quadro de literatura, tendo como massa o Nordeste e a Caatinga, sem lembrar o velho Graça, o Graciliano Ramos, que no seu Vidas Secas, a exemplo de outros, ele traz um pungente retrato literário de denúncia, olha o viés político, de denúncia da vida difícil na Caatinga. E também um escritor não sei, eu considero, que é Iaperi Araújo, que aborda a temática do cangaço. Quer dizer, o cangaço, que é tão controvertido e que se desenvolveu por inteiro no ambiente da Caatinga, é abordado no campo ficcional, obviamente, mas que nos leva a passeios pela Caatinga, pelo escritor Iaperi Araújo, em vários livros, dentre os quais A Cabeça do Rei, a morte, ele falando do fenômeno fim da vida, e a morte de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, onde ele foca o último dia de Lampião, lá no raso da Catarina, na Grota de Angico, onde ele pereceu. Então, com rápida passagem, nós temos a literatura envolvendo a Caatinga, parte dela produzida por legítimos caatingueiros, Iaperi, Oswaldo, Graciliano Ramos, Zé Américo, Raquel de Queiroz e Euclides da Cunha, que mesmo não sendo, ele se transporta com alma de escritor para o ambiente da Caatinga. Se chegarmos no campo da poesia, aí tem muita coisa. Aí tem coisa fabulosa. Nós temos, só para exemplificar, o grande João Cabral de Melo Neto, no seu clássico Morte e Vida Severina, onde ele conta o drama
de um homem que sai lá da metade de Pernambuco e sai cortando aquele estado pelo ecossistema Caatinga, como se estivesse fugindo do inferno e fosse buscar o Eldorado ou a glória celestial na região canavieira ou na capital de Pernambuco, e vai a cada passo se decepcionando. Ele que achava que tudo de ruim existia era na Caatinga, mas ele vai observando a dureza da vida fora desses espaços. Então, Morte e Vida Severina, que passou para o cinema, que passou para adaptações de televisão, de teatro, etc. e tal, mas é uma grande ópera, se pudermos dizer assim, onde essa figura central do Severino, agricultor miserável e sempre miserável, do ecossistema Caatinga até o mangue. O João Cabral de Melo Neto, poeta de rara sensibilidade, nos traz esse recorte da Caatinga. E temos também, apenas para emblematizar, outro grande poeta, este do Rio Grande do Norte, Crispiniano Neto, que, trabalhando a temática da Caatinga, que é uma constante na sua obra de composições ou de poesia ou de textos, ele que tem formação de agrônomo também, e depois é que formou-se em Direito, ele tem um que eu achei interessante, porque nós falamos em água, precisamos de água para o Nordeste, precisamos de água, como se a acumulação de água fosse tudo, resolvesse, fosse a panaceia, e não é. Nós temos grandes corpos d'água no Nordeste, inservíveis para outras finalidades que não aquela de acumular e modificar a temperatura ambiente e tal, mas a aproveitação econômica e o respeito à ecologia, às características do ecossistema, elas não são bem trabalhadas. Parte meio que a ideia de que, se pudéssemos cobrir todo o Nordeste com um lençol d'água, estaria resolvido. E não é bem assim. Então, nós temos aqui um corpo d'água excelente, 2,4 bilhões de metros cúbicos, situado na região do Açu, represando o rio Piranhas-Açu, que é a chamada barragem do Açu, como o próprio nome sugere, que não tem um aproveitamento marginal, não tem um aproveitamento das suas margens, ou de onde se acumula, satisfatório. E quando foi implantado, não teve uma preocupação ambiental de qualidade elogiável, não. Saiu cobrindo desde cidade até a ecossistemas florísticos, etc. e tal. E o Crispiniano Neto, já lá em 1979, escreve isso, lembrando que nem somente a água é a solução para os problemas da Caatinga. E ele se atribuiu um mote, ele que é também orgulhosamente cantador de viola, se atribuiu um mote que é: quando a água cobrir o Baixo Açu, vai matar muitos pés de poesia. Eu recortei uma parte desse poema que diz: e da flora vai mergulhar pereiro, umbuzeiro, angico e cajarana, oiticica, pau-branco, umburana, canafístula, velame e marmeleiro, o mufumbo, a jurema, o facheiro, girimum e sisal e melancia, o pangola, o sorriso de Maria, sabiá, maniçoba e mulungu. Quando a água cobrir o Baixo Açu, vai matar muitos pés de poesia. Então, aquilo que é a matéria-prima, que é a massa do poeta que vive a Caatinga, desaparecendo sob um lençol d'água que carece de melhor dinâmica, de melhor aproveitamento. Isso é a realidade da Caatinga. Se nos transpomos para a música, aí nós temos muita coisa. Nós vimos o grande Daniel Duarte fazendo a sua performance
performance aqui, eu não me meto. Eu tinha até colocado uns pequenos vídeos, mas Nossa Senhora da Informática não me protegeu e nós vamos passar sem eles mesmos aqui, que era um trechozinho curto de Fagner cantando com Gonzagão, Vozes da Seca, de Zé Dantas, grande Zé Dantas, nascido na Caatinga, em Carnaíba, em Pernambuco, e que foi parceiro muito, ele de formação médico, e Luiz Gonzaga, vindo também do Exu, daquela região, tiveram uma parceria fabulosa, e tem uma das composições, o Vozes da Seca, que é um grito do morador da Caatinga criticando as políticas para a região, quando ele começa dizendo: seu doutor nordestino tem muita gratidão, se dirigindo ao chefe do poder, pelo auxílio dos sulistas nessa grave fase. Mas tem um verso que é de pura dignidade, quando diz: seu doutor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Então, nós temos esse tipo de inspiração arrancada da Caatinga. Temos também Humberto Teixeira, que era cearense, compondo com Luiz Gonzaga um baião belíssimo, Paraíba, quando diz: quando a lama virou pedra e o mandacaru secou, e a ribação de sede, a ave, né? E a ribação de sede bateu asa e voou. Foi aí que eu fui embora carregando a minha dor, e de longe diz: hoje eu mando um abraço para ti, pequenina, Paraíba masculina, no sentido de afirmação, mulher macho, sim senhor. Quer dizer, é algo fabuloso. E temos também o repente, o cantador de viola, o repentista, o homem inspirado pela adversidade da Caatinga, que traz na música do repente, a música que é produzida no momento em que se lhe oferece um tema e ele desenvolve. Isso é fabuloso também, é um retrato bem puro do Nordeste, mas de inspiração ibérica. Então, nós temos lá a cultura moura chegando à Península Ibérica, onde os mouros passaram 800 anos, onde introduziram o alaúde, né, que é o avô do violão e da viola, e na colonização nós recebemos isso. Uma coisa excelente. O Irivaldo aqui me manda uma mãozinha, não é isso, Irivaldo? Para eu me apressar. Vou lá, vou andar mais rápido. Outras manifestações musicais, a Volta da Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, também eu tinha colocado ali, e onde ele canta o outro lado, né, que é quando a Caatinga vai tomando cobertura em razão da chuva e volta a ser atrativa para o trabalhador, para o lavrador e tal. E também tem outra música excelente, que essa eu trago em homenagem ao meu amigo Tauden Farias, porque vem de Campina Grande, vem da essência da Caatinga, de Rosil Cavalcante, que era pernambucano, mas radical, Rosil Cavalcante de Lumelo, uma música chamada O Meu Cariri, que eu tinha colocado aqui também, cantada por Sandra Belê, que é uma cantora da Caatinga, mas Nossa Senhora da Informática não ajudou, não, para botar o vídeo. Tem problema, não. Mas tem verso assim que diz: no meu Cariri, quando a chuva não vem, não fica lá ninguém, somente Deus ajuda. Se não vier do céu chuva que nos acuda, Macambira morre, Xique-Xique seca, Juriti, a ave, se muda. Mas aí ele canta o outro lado também: se meu Deus der um jeito de chover todo ano, se acaba o desengano, o meu viver lá é certo. No meu Cariri, pode-se ver de perto quanta boniteza, pois a natureza é paraíso aberto. Música tem muita coisa na inspiração. O teatro também é outro campo de arte excelente para vivificar, para materializar a educação ambiental. E eu trago aqui dois exemplos: o grande Ariano Suassuna, que tem uma obra repleta, inteira, inspirada na Caatinga,
e um dos seus mais conhecidos trabalhos, O Alto da Compadecida, que é uma comédia de costumes e de mentiras, sobretudo, e seus personagens, lá Chicó, ambientado no primeiro quartel do século XX, no interior nordestino, no ambiente da Paraíba. E outra homenagem que eu faço ao Festival de Teatro da Caatinga, em Irecê, uma cidade do sertão da Bahia, onde um grupo de atores promove esse festival, dizendo que quer romper fronteiras. E é isso mesmo, esse é o papel do teatro, inclusive o teatro transformador, o teatro educador. O cinema, se eu fosse falar aqui um por um, eu tomaria o restante do evento da professora Consuelo. Só lembrando aqui dois emblemáticos. Um de ontem, 1964, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, a temática da Caatinga, feita por um baiano, por uma pessoa do ecossistema Caatinga também, Glauber Rocha. E mais recente, Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, premiadíssimo, que tinha como uma das atrizes, Sônia Braga, e que foi filmado em Parelhas, interior do Rio Grande do Norte, coração Caatinga. Na pintura, muita coisa boa, inspirada. Aqui apenas um exemplo do grande de Nilton Navarro, essas duas telas aí, uma o vaqueiro encourado ali, outra o cangaceiro, a estética do homem nordestino que se encoura para entrar na adversidade das plantas da caatinga. A fotografia, também nas artes plásticas, essa foto eu acho fabulosa, do grande fotógrafo Canindé Soares, que é aqui do Rio Grande do Norte, onde se tem ali uma flor saindo de uma cactácea, de uma planta típica da caatinga, e que permanece e resiste, apesar da ressequidão do restante florístico que rodeia. Então, flagrante de Canindé Soares aí é fabuloso também. Chegamos à moda, chegamos à estética do cangaço. A estética da caatinga por um dos seus recortes sociológicos, políticos mais importantes, que foi o fenômeno do cangaço, onde você tem adoradores e condenadores. Se você chega em Serra Talhada, por exemplo, você encontra, não é um endeusamento, você encontra um trabalho de destaque sociológico para a presença do cangaço, notadamente de Lampião, é visto como Robin Hood, o justiceiro social, que teve uma razão de ingressar naquela vida e que passa a ser um controlador nos espaços em que o Estado não diz presente, ou quando o Estado lhe dedica, lhe oferece esse espaço. Então, quando você estuda o cangaço, você entende como o Estado foi conivente, o poder dos ocupantes do Estado conseguido à custa da bravura, à custa da coragem. Não estou aqui fazendo um julgamento, não estou aqui com uma pauta de ética ou de axiologia, mas só dizendo do fenômeno. E nesse espaço também tinha a estética do cangaço. E ninguém melhor do que Frederico Pernambucano de Melo, o nome já diz de onde o escritor que tem trabalhado o cangaço nas suas grandes obras, Guerreiro do Sol, etc. e tal, e uma delas, Estrelas de Couro, a estética do cangaço, onde ele mostra a moda que era desenvolvida no cangaço pelos cangaceiros, Lampião, aquele terrível sanguinário, fotografado e filmado em situações de bordado, fazendo bordado. Ele dava de presente aos seus eleitos, aos seus cabras mais chegados, peças feitas por ele, peças feitas pelo próprio Lampião. Então, nós temos o chapéu adornado, cheio de signos, cada estrela dessa, cada flor de lis, cada peça que era colocada, cada adereço que era colocado
numa dessas peças, tinha um significado heráldico, ou outros símbolos. Isso é a pureza da caatinga, isso é a presença da caatinga na formatação de um conceito estético que se reflete na moda. Recentemente, nós vimos uma grande grife mundial vendendo em lojas parisienses as sandálias de couro que eram usadas pelos cangaceiros. Então, é com isso que eu faço essa minha passagem aqui. Espero não ter roubado muito tempo. Sei que passei e vou ser punido severamente pela organização do evento, mas eu concluo a minha fala aqui apresentando algumas considerações. Já que falamos em educação ambiental, eu reitero que a arte é eficiente instrumento de educação ambiental informal e excelente. Só amamos e defendemos o que conhecemos, e daí a importância da fala do Dr. Daniel Duarte e de alguns pontos que eu fui intermediador, não sou criador, eu fui um veículo dessa produção cultural no âmbito da Caatinga, e digo com todas as forças do meu coração, como catingueiro, de viva a Caatinga. Então, é isso que eu tenho a falar, mais uma vez agradecendo penhoradamente a oportunidade de ajudar a mostrar ao Brasil o que existe do ponto de vista cultural, do ponto de vista artístico na Caatinga e sobre a Caatinga. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivan Lira, obrigado, professor Daniel, né, ilustres representantes do bioma Caatinga, né, que nos brindaram com excelentes falas, emocionantes falas, não é?